Então, com a Sabatina 2024, com os candidatos a prefeito da cidade de Taubaté, nós entrevistamos agora o último candidato, né? Uma sexta-feira 13, hein, Coronel? Num sorteio feito com todos os representantes dos partidos aqui, e o senhor caiu numa sexta-feira 13. Sexta-feira 13, o 13 do PT. No dia 13 de setembro de 1985, eu me formei cabo da Polícia Militar. E, Alexandre, nós temos ainda 10 minutos, mas eu quero falar de uma curiosidade sobre o 13. Agora tem que ser rápido, hein? Não, agora sim, será rápido. O 13. Por que 13? Porque no Código de Ocorrências da Polícia Militar até 1985 era do 00 ao 56 e o Código 13 era demente agressivo. E aí esse código passou a ser um símbolo de pessoa desequilibrada e hoje a população fala, fulano é 13. Mas essa expressão vem do Código de Ocorrência da Polícia Militar. Muita gente perguntou sobre banheiro unissex, sobre banheiro para homens e mulheres juntos. O senhor já entrou em algum banheiro como esse, Coronel? Olha, eu quero dizer para o companheiro que falou isso, que o único banheiro unissex que eu entro é dentro da minha casa, que não tem como você fazer distinção ali. Mas legalmente, não pode haver banheiro unissex. É ilegal banheiro unissex em espaços públicos. Então, a gente já mata aqui esse factoide, essa fake, que as pessoas ainda insistem para deturpar o pensamento do eleitor, sair falando essas balelas. Então, banheiro unissex é ilegal e não pode haver espaços públicos. Coronel, o senhor está aí na última colocação nas pesquisas. Queria saber se o senhor acredita nesses números e também por que essa distância entre os candidatos, né, primeiro e o senhor, por exemplo. Bom, então, o que nós vemos é que em razão do desconhecimento do candidato, mas que com a propaganda eleitoral, esse quadro já mudou. Isso é fato. Nós temos uma pesquisa de antes do início do horário eleitoral que serviu de base, a pesquisa IPEC, que serviu de base para uma emissora definir quem ela vai acompanhar na sua programação. E a pesquisa é uma foto, é um retrato do momento e a opinião pública muda com muita facilidade dependendo do fato gerado. Hoje o cenário já é outro e quando chegar mais próximo o cenário será completamente diferente. E eu vinha falando para as pessoas, eu tenho um respeito muito grande pela Metropolitana, porque esse teu programa, o Radar Noticioso, dentro da política, corresponde em peso ao debate, o último debate de uma emissora de TV que tem uma grande audiência. Então, esse programa aqui é determinante porque aqui eu posso conversar com a população e até com os trabalhadores dos aplicativos da cidade, que nós temos uma proposta muito interessante para eles. E aí, qual que vai ser a linha agora do Coronel Paulo Ribeiro nesses próximos dias, que são dias para a consolidação de voto? O senhor pretende desmistificar algumas questões e quais seriam essas questões e que candidatos o senhor vai desmistificar e tentar bater em cima? Nesse momento, o que nós temos que fazer é provar que nós temos as melhores propostas. E o principal problema da cidade hoje, que os demais candidatos estão tirando o foco, que é a segurança, nós vamos trabalhar intensamente e focar nisso, porque não há saúde, não há educação, não há emprego numa cidade insegura. E nós vamos agora realmente definir quais são as pessoas que estão dispostas a transformar Taubaté. E quanto ao candidato que nós vamos centrar as nossas discussões, nós não vamos fazer ataques baratos, nós vamos discutir propostas e nós vamos debater em cima dos outros 5 que fazem parte da mesma ala ideológica, que representam toda essa política que trouxe Taubaté até aqui. Então nós vamos permanecer no nosso campo, a única candidatura progressista da cidade, e vamos defender as nossas propostas de defesa da população e da cidade. Agora, Coronel, com relação aí a esse apoio, né? Todos os candidatos estão demonstrando que tem players políticos de um alto gabarito, né? Alguns de menos, outros de mais expressão. Hoje, o seu partido tem um presidente da República. De que forma o senhor vai utilizar isso na sua campanha? Se tem, inclusive, programação para o atual presidente vir à cidade de Taubaté? A minha candidatura é uma candidatura privilegiada porque tem
um presidente que hoje está com 52% de aceitação, conforme a última pesquisa IPEC, e que está produzindo o crescimento do PIB e sendo respeitado pela comunidade internacional e pelos empresários também. Esse é um apoio, estive com ele no dia 10. Nós temos a intenção dos 100 institutos federais, nós vamos trazer um instituto federal para Taubaté, porque nós temos que investir muito. E o presidente Lula, mesmo não tendo curso superior, foi quem mais investiu na educação. E ele, sim, vai participar da campanha, já está participando da propaganda eleitoral, textualmente dizendo que em Taubaté nós temos que votar no Coronel Paulo Ribeiro. O presidente Lula está empenhado e, evidentemente, a presença dele, sim, acontecerá, sobretudo no segundo turno, né? Nós iremos para o segundo turno e no primeiro turno, nas andanças dele, nada impede que ele venha aqui. Então, nós estamos alinhados com ele e com os ministros de Estado do governo do presidente Lula. E aí vem a minha próxima pergunta, Coronel. Uma cidade que tem essa característica de votar em candidatos da direita, não sou eu que estou falando, são os números aí que se apresentam nas últimas eleições. Como é que conquistar o voto dessa cidade para chegar no segundo turno? Bom, primeiro que na eleição passada, o presidente Lula teve 34% dos votos, 1/3 dos votos. Então é um voto que está no campo progressista. No segundo turno. No segundo turno. A última pesquisa definiu que em Taubaté, 16% da população votará em quem o presidente Lula indicar. É por isso que eu falo que depois da propaganda eleitoral iniciada, esses dados da pesquisa certamente já estão alterados. E ainda falando da questão dos padrinhos políticos, nós temos o governador do estado e eu vejo material de campanha com 2 candidatos, quer dizer, 2 candidatos, tanto o ex-prefeito quanto a Márcia, estão em fotos com o governador do estado. Nós temos que saber para quem esse governador vai acender vela, ou se ele vai deixar os 2 de joelho no altar. Tá? Então, o que nós temos que fazer? Apresentando propostas sérias, mostrando para as pessoas que são realmente propostas executáveis, nós estamos discutindo e convencendo as pessoas de que, olha, até hoje vocês foram enganadas com um discurso de que somente a direita pode resolver o problema de Taubaté e todos os problemas que existem em Taubaté foram causados pela direita e não pela esquerda, e é exatamente o governo federal do Partido dos Trabalhadores que está injetando recursos na cidade de Taubaté, só que isso não é falado, não é anunciado, porque quebra esse argumento dessa direita parasitária que está ocupando Taubaté há muitos anos. O senhor agora tem 2 minutos e meio. Fique à vontade, Coronel, para falar qualquer tema, para suas considerações finais. Vai lá. Tá. Então, nesses 2 minutos, eu quero me dirigir aos nossos companheiros e companheiras do funcionalismo público de Taubaté. Na minha administração, tenho certeza que nós vamos acabar com as perseguições por meio de uma ouvidoria eficiente, efetiva, sem comprometimento político com ninguém. As denúncias anônimas serão acatadas, serão investigadas, serão apuradas e os perseguidores serão responsabilizados. Quanto às nossas pessoas idosas, nós vamos fazer de tudo para que vocês não sofram ainda mais. Nós vamos criar 4 centros de convivência da pessoa idosa na Gurilândia, no aeroporto, no Novo Horizonte e no São Gonçalo, para que você não saia do Santa Teresa para ir na Vila Marli. Nós vamos também, para as mães PCD intelectual, nós vamos tirar aquele centro-dia do PCD lá da Santa Cruz do Areião, 1735, e nós vamos construir um centro de convivência ao lado do Madre Cecília, com oficinas, porque essas pessoas não estão em insegurança alimentar, elas precisam de atenção e em tempo integral. O ex-prefeito colocou o centro-dia da pessoa idosa lá na Santa Cruz do Areião e essas pessoas são levadas das 13 às 17, elas chegam lá às 14 horas, quando dá 15 horas tem que ir embora, porque os motoristas encerram às 17 horas. Nós vamos transformar isso. E quanto aos companheiros motoristas de Uber, nós vamos permitir que vocês parem em todas as ruas da cidade onde for permitido parar, mesmo com placa de proibido estacionar, porque vocês geram renda para a cidade e ainda vamos
colocar, temos a proposta de um aplicativo municipal administrado ou por uma cooperativa ou por um processo licitatório, a exemplo de Araraquara, em que vocês pagarão somente 5% e não serão mais escravizados pagando taxas altíssimas. Essa é a minha atenção nesse momento para vocês, que eu quero deixar um abraço, agradecer e dizer uma coisa, que ao votar 13, nós vamos descobrir que Taubaté tem jeito, é Coronel Paulo prefeito. Aí está, Coronel Paulo Ribeiro, está finalizando 10 minutos agora. Coronel, quero agradecer muito a sua participação conosco aqui e, como todos, desejar boa sorte nessa sua caminhada também. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, Alexandre, e eu quero dizer que a Rádio Metropolitana conclui com êxito essa cobertura, essas sabatinas, isso eu agradeço, e é dessa forma o que caracteriza uma democracia não é a eleição, mas a existência de opiniões diferentes. Muito obrigado.